Como você está? Espero que bem. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Que o Senhor te abençoe. E hoje nós iremos pintar essa parede de uma forma bem criativa e personalizada. Isso mesmo, você pode decorar a sua parede com a sua cara. A primeira coisa que iremos fazer é pintar essa parede com a tinta base, a tinta que vai ficar por baixo de toda a nossa pintura. Eu utilizei o branco porque eu gosto do fundo branco, eu gosto dessa sensação que o branco dá de ambiente mais claro, mais limpo. Vamos precisar retirar tudo que tem nessa parede. Pregos, parafusos, tábuas. Se necessário, você vai tirar a tampinha da caixa da tomada. Se não, você pode cobrir para não melar. Como eu já falei, eu utilizei a tinta branca como base. Então, com essa mesma tinta, eu vou colocar pigmentos para deixar ela de outras cores. E a pegada que eu quero nessa cozinha é uma pegada geométrica nos tons rosa, cinza e preto. Lembrando que a base de tudo isso vai ser branco, para deixar o ambiente mais claro. Você vai precisar de uma fita crepe, porque é uma fita fácil de colar e fácil de descolar depois, sem estragar a sua pintura. Eu vou fazer formas geométricas no estilo livre. Você escolhe o tamanho, o modelo que você quer fazer na sua parede. Aí você só vai precisar posicionar a fita do jeito que você quiser. Depois disso, eu já vou começar a pintar. E sobre a tinta, algumas observações. A primeira delas é que quando você for aplicar a tinta sobre essa fita crepe, eu te aconselho a posicionar o pincel sobre a fita e arrastar para dentro de onde você quer pintar. Porque desse jeito a marcação da fita vai ficar perfeita. Se você for pintando de dentro para fora, tem grande chance de quando você passar o pincel, você levantar a fita e assim dar um defeito, a marcação não ficar bem certinha. Então, é só posicionar o pincel de cima da fita para onde você quer pintar. Sobre a cor da tinta, você pode optar por comprar as tintas já coloridas das cores que você quiser, ou você pode você mesma ir escolhendo o tom que você quer. Se for desse jeito, você compra uma tinta branca e vai colocando o pigmento até ver a cor que você quer. Você pode escolher um pigmento e brincar com a paleta de cores que esse pigmento ele pode te proporcionar. Por exemplo, o vermelho ele pode tingir desde o rosa bebê, o rosa mais escuro, até chegar no tom vermelho. Sem contar que se você adicionar outros pigmentos, que é bem mais barato do que a tinta, você pode criar várias cores. O preto funciona do mesmo jeito. Você pode atingir desde o cinza bem clarinho até o preto. Isso vai variar de acordo com a quantidade de gotinhas que você vai colocar. Então, o que você tem que fazer? Você vai colocando as gotinhas e vai misturando para ver se é o tom que você quer. Lembrando que quando a tinta seca, ela fica um pouco mais clara do que quando você aplica. Depois que eu fiz algumas formas geométricas, triângulos, posicionado em tamanhos diferentes, eu vou fazer bolas, círculos, com essas duas cores, o cinza e o rosa. Se você não tiver habilidade para fazer círculos, você pode utilizar pratos, formas de bolo para fazer o desenho. Aí você cobre e preenche. Uma coisa muito legal é que você tendo uma parede lisa, você pode brincar do jeito que você quiser. Você pode alterar o seu pensamento, o que você quer no caminho do processo. E foi assim que eu fiz. Eu fui fazendo formas geométricas aos poucos. Fui posicionando a fita, fui fazendo círculos. Então, a princípio, eu já sabia que eu queria formas geométricas, uma frase legal e objetos de decoração, como se fosse a parede de uma cozinha só com objetos de verdade. Eu queria utensílios de cozinha desenhados nessa parede, como tábua de cortar carne, xícaras, aqueles utensílios, espátulas, fouet. Eu queria vários objetos que lembrassem da cozinha. Por esse motivo, eu fui fazendo o fundo aos poucos. Eu fui fazendo um círculo. Eu olhava, via se a necessidade de colocar um triângulo, um quadrado, outro círculo, ou então deixar aquele espaço em branco para colocar outra coisa.
E assim eu fui fazendo a base, depois eu marquei onde eu queria que começasse a frase, porque como a minha frase ela é em pé, o formato dela é compridinho, eu tinha que saber exatamente onde ela ia acabar. Depois que eu fiz a marcação, eu retirei toda a fita crepe. Se você observar, já fica bem legal só essa parede geométrica. Se você quiser deixar ela assim, já fica bem bacana. Mas como o meu projeto estava na cabeça, eu queria uma frase. Então, eu vou utilizar tinta PVA para fazer essa frase. Você pode utilizar tinta de tecido, você pode utilizar a própria tinta que você utilizou para pintar, para fazer essa decoração. Você pode colocar mais corante até deixar na cor que você quer. Aí você escreve a frase de lápis e depois cobre com a tinta que você escolheu. Eu fiz a marcação primeiro para posicionar a frase no meio e ficar bem certinho. Não ir descendo nem subindo, a frase ficar bem alinhada. O outro motivo é que essa parede ela vai ficar, esse desenho na realidade, ele vai ficar acima da minha mesa e do meu fogão. Como a mesa e o fogão eles cobrem a parte de baixo da parede, eu resolvi não pintar ali, tá? Eu deixei toda branca, eu posicionei exatamente onde iria começar a mesa e o fogão e comecei a fazer o desenho dali pra cima. E se você tá gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e de ativar as notificações para ficar por dentro de tudo. E me diz aí se você gosta desse tipo de vídeo, de pôr a mão na massa e deixar a sua casa com o seu jeitinho. Depois que eu posicionei onde eu iria começar, eu fiz o desenho de lápis. Isso mesmo, por quê? Com o lápis você consegue apagar. Dependendo da tinta que você usar como base, vai ter um pouco mais de trabalho. Então eu te aconselho a guardar um pouquinho dessa tinta para caso, quando você apagar, manchar, você dá uma pintadinha para deixar novinho em folha. Se você observar, tem uns pontinhos na minha parede. Esses pontinhos são buchas para parafuso. Aqui tinha uma tábua onde ficava liquidificador, batedeira, essas coisas. Então eu optei por não tirar essas buchas, para caso eu mudar de ideia e quiser colocar essas tábuas novamente, já está os furinhos. E o que foi que eu fiz para esconder essas buchas, esses buraquinhos? Eu posicionei as letras de um jeito que eu conseguisse camuflar quando eu passasse a tinta preta. Desse jeito os buraquinhos iam ficar imperceptíveis. Mas se você tiver decidido que você não quer mais colocar nada na parede, você quer retirar as buchas, os pregos, parafusos, tudo que está na parede, você pode retirar. E com um pouco de gesso, você consegue cobrir o buraquinho e deixar imperceptível. O gesso é um ótimo aliado quando você quer dar acabamento e é bem baratinho. Você encontra em pequenas bolsinhas que vai te ajudar bastante. A frase que eu escolhi, ela tem uma variedade de letras, de formas. Então, eu teria que saber até onde cada letra iria chegar para não ficar passando e nem faltando. Por isso é muito importante você fazer um desenho antes de começar a escrever. E se você for desenhar algum personagem, algum boneco, qualquer que seja, você tem que fazer o desenho para ter como base, porque depois que você pinta, é bem mais difícil retocar do que você apagar. Eu estou utilizando tinta PVA. Eu poderia utilizar piloto, porém essa tinta que eu estou utilizando, essa tinta base, o que é que acontece? Quando eu passei o piloto ressecou instantaneamente, não deu para, eu fiz o teste, não deu para desenhar, ele ficava muito ressecado. Eu teria que ficar enchendo ele a todo instante. E como eu já faço desse jeito há algum tempo, eu já tenho prática em desenhar com tinta e pincel, então foi mais fácil para mim. Mas caso você não tenha essa habilidade com pincéis e com tinta, você pode comprar o piloto. Lembrando que você vai ter que comprar uma tinta que quando o piloto passe por cima, ele escreva. Ou então um piloto apropriado para pintar em parede. Mas essa aqui é uma dica super econômica. Com um potinho de tinta você pinta tudo. E se você quiser utilizar o corante que você utilizou para pintar a tinta, vai economizar ainda mais. Vai por mim. Eu não gastei
quase nada para pintar essa parede, afinal já estava pintando de branco e esses corantes eu já tinha aqui em casa, porque não é uma coisa que se você não quiser uma cor muito escura, você não vai utilizar todo. Então você vai guardando, que você pode misturar com outras cores e formar várias cores. Agora eu vou fazer a decoração com os utensílios, como eu falei. Eu vou utilizar a régua para dar a impressão que é uma tábua, para segurar coisas tipo xícara, jarra, essas coisas. E embaixo eu vou posicionar os meus utensílios de cozinha e vou fazer o desenho. Facilita muito. Eu te aconselho a fazer desse jeito. Você pode utilizar os utensílios que você mais utiliza para fazer só a forma e fica bem legal. Aí você faz a marcação com os lápis e faz isso até preencher todo o espaço que você quer preencher. Depois que você terminar de desenhar, você cobre do mesmo jeito que você cobriu a frase. Lembrando de quando você for pintar, ter cuidado para não borrar, porque a tinta mancha com facilidade. A sua parede já vai criando forma. Fui colocando corações, uma folhagem, coloquei umas luminárias e eu tô achando que ela tá ficando muito mimosa. E se você perceber, eu fui adicionando mais círculos e mais triângulos, outras formas geométricas, para preencher o espaço que eu achei muito vazio. Aqui embaixo eu vou desenhar a minha família. Quero dizer, as pessoas que moram nessa casa, porque a família é bem maior. E a frase que eu escolhi tem tudo a ver com o momento que eu estou vivendo. E a frase diz: nunca esqueça dos dias que você orava para ter tudo o que tem hoje. E é bem essa a minha realidade. Uma família, amor, saúde, fé, Jesus no coração. São coisas que a gente ora todos os dias. E cada dia que a gente vive é uma oportunidade de desfrutar das coisas que a gente orava. Você anda orando por alguma coisa que não aconteceu ainda? Não se desespera. O seu tempo não é o tempo de Deus e Ele sabe o melhor para cada um de nós. Então descansa. Eu sei que não é fácil descansar, mas eu tenho certeza que os planos de Deus são bem maiores e melhores do que o seu. E eu fui desenhando minha família, depois fui fazendo um retoque onde eu achava necessário, até achar que ela ficou do jeitinho que eu queria. Confesso que demorou bastante para eu terminar essa pintura, afinal tinha coisas que eu esperava secar para voltar a pintar. Mas valeu a pena cada segundo. Eu amei o resultado. Espero que você também tenha gostado. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha acrescentado algo na sua vida. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo. Obrigada por assistir até aqui. E nunca se esqueças o quanto amado você é por Cristo. Fica com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.